Esse tipo de condutores singelos são condutores, então, que são organizados geralmente em pares e tem as diversas aplicações aqui. Quando a gente olhou lá os cabos coaxiais, eles eram bastante limitados, aplicações de alta frequência, e tem toda aquela questão de que eles são menos flexíveis, vai mais material, eles são mais caros. E esses condutores singelos, então, eles são utilizados tanto em telefonia, eles podem ser utilizados também para transporte de sinais de áudio, redes de computador, redes de automação. É possível usar um cabo de rede comum, como a gente tem aí, para diversas outras aplicações, até para esses sinalização diferencial, como é usado em diversos protocolos seriais, RS-232, RS-485, redes aí como tipo rede SCAN, ou todos aqueles protocolos seriais que vocês veem lá em aplicação em microcontroladores, SPI, I2C, OneWire, todo esse tipo de protocolo pode usar esse tipo de cabo também, porque eles não requerem uma grande largura de banda, centenas de megahertz, isso aí são requisitos mais tranquilos. Quando se fala assim em redes de computadores, tipo redes Ethernet, aí se exigem maiores frequências, maior resposta em frequências desse tipo de cabo. Mas é o mesmo tipo de cabo usado também em USB, interface de vídeo, como HDMI, DVI principalmente. São cabos simples, só organizados em pares. Então, todos esses tipos de interfaces, principalmente digitais, aí, ó, até analógicas, tipo telefonia, tem dois condutores que são trançados, são enrolados um no outro. Isso ajuda também a melhorar, a ser menos suscetível à interferência. Esse tipo de cabo também pode ser usado tanto na instalação de alarme como sensoriamento. Isso também é... Existem categorias de cabo aí que são razoavelmente baratas e suportam esse tipo de aplicação. O que diferencia um tipo de cabo de outro, desses tipo, cabos por condutores singelos, assim como lá os cabos coaxiais, também esses aqui eles têm diferentes comportamentos de acordo com a largura de banda de frequência, a qual ele é capaz de responder. A largura de banda de frequência tem a ver com qual a frequência máxima que ele vai transmitir sem atenuar o sinal, ou com uma atenuação muito pequena do sinal. Quando a gente estuda lá filtros, tipo resistor e capacitor, ou indutor e capacitor, como vocês veem lá em eletrônica de potência, também os cabos em frequências bastante altas começam a dar aquele comportamento de atenuar as frequências. Então, uma das características principais é essa largura de banda, mas também tem essa característica de quantos condutores tem dentro. Em geral, são apresentados em pares de 1 a 4, como o cabo de rede. A gente tem 4 pares, que é um padrão, todo mundo adota aí. Mas, para telefonia, a gente pode ter cabos com centenas de pares. Para ligar uma central telefônica entre dois prédios, ou realmente para ligar a própria central telefônica da operadora numa outra central telefônica, um painel desses pequenos, como a gente vê aqui na rua de telefonia. Ali dentro chega um par com um cabo com centenas de pares de fios telefônicos. Cada par é separado e cada linha analógica, então, que corresponde a um par, é ligado dali adiante para um cabo que vão atender uma linha cada cabo. É muito mais compacto transportar 100 pares de cabos para telefonia num cabo só, bem compacto, do que tem que transportar 100 cabos separados. Então a quantidade de condutores é um dos parâmetros a escolher. A presença ou não de blindagem apresenta diversas camadas diferentes de blindagem, como são essas camadas aqui de baixo, que eu já exemplifiquei, a gente vai olhar com cuidado a construção de cada um deles. E funciona com uma função similar àquela malha externa nos cabos coaxiais. Não é assim porque aqueles cabos coaxiais eles têm uma estrutura rígida, uma distância correta entre o condutor e a malha externa, e funcionam em mais altas frequências, quando aqui nesses cabos não é tão controlada assim, porque essa malha fica a uma distância variável dos cabos, ela pode ser uma malha só para vários condutores, inclusive, mas ela aumenta a resistência, então, a interferências externas. Quanto à isolação e proteção, todos os tipos de cabo têm algum nível de isolação elétrica, ainda assim eles não podem ser misturados com rede elétrica, eles não têm essa categoria de isolação, e principalmente resistência a esforços mecânicos, que de acordo com os diferentes tipos de instalação, é uma instalação por dentro do eletroduto, é uma instalação aérea, é uma instalação que vai ficar exposta ao tempo, são diferentes situações, ele vai ter que ter especificações diferentes aí, que não tem nada a ver com o desempenho do sinal realmente que passa dentro, mas tem a ver com a característica do meio onde ele vai ser instalado.
aparentemente menos crítico, mas essa questão da impedância do meio também é essencial a ser determinada quando se usa esse tipo de cabo. Cabos de rede aqui, de computadores, em geral tem impedância de 100 ohms. Mas tem todo o mesmo cuidado que tem que ser feito na conectorização, as organizações dos condutores e sequência de pinos nos conectores, nos dois lados do cabo. RJ45 se refere a um padrão de organização dos pinos nos cabos, quanto aquele conector que a gente está acostumado a ver em cabo de rede se chama 8P, 8C. A conectorização também, com uma forma de blocos telefônicos, redes de computador geralmente se organizam, que a gente vai ver mais adiante lá, num painel que se costuma chamar patch panel, em que os cabos chegam atrás do painel e na frente tem conectores como esses de tomada de telecomunicação comum, que a gente está acostumado a ver. Existem painéis também equivalentes às linhas telefônicas, mas que tem conectores telefônicos na frente, que é o RJ11, aquele conector que só tem 4 pinos e a gente só usa os dois do meio para telefonia. Também existem procedimentos de organização de condutores específicos para esse tipo de cabeamento. A parte seguinte da aula é só sobre essa organização de cabeamento, não tem a ver mais com parâmetros de desempenho ou essa preocupação que a gente tem como o sinal se propaga lá, mas coisas mais práticas de como realmente organizar a infraestrutura, como não fazer gambiarra, como escolher a forma certa de fazer para permitir uma expansão futura da rede, evitar que ela se deteriore durante a utilização e seguir padrões aí que são estándares que todo mundo vai saber como adotar, como analisar e como corrigir um problema que esteja ali. Então, isso que a gente vai ver depois sobre organização, que é relacionado com o conceito de cabeamento estruturado. Vamos parar e analisar um pouco com calma aqui essa figura que mostra os 4 tipos de cabos mais comuns, como esses utilizados para rede de computadores. Vocês já devem ter tido contato no laboratório ou em alguma outra situação com cabo de rede. Não somente manipular ele com os conectores, mas realmente pegar ele fisicamente, abrir, tirar a capa, observar os condutores lá dentro. O que vocês observaram dentro desses cabos de rede? Algum desses aqui é parecido com o que vocês tiveram contato? Eu acho que eu já vi do simplesinho ali, o bem superior à direita, o com aquela alma pra tracionar, acho que é aquela alma de plástico ali, né? Da esquerda, de cima. Ok. E eu já aqui? vi da esquerda, o TP. Espera aí. Vocês estão vendo a minha tela assim ou estão vendo ela refletida? Vocês conseguem ler o que está na minha tela, certo? Sim. O da esquerda é o TP. A esquerda ou o TP, tá, ok. Quando tu comentou de esquerda, tu foi em almas por dentro ali. Esse que tá na direita pra mim, ok? Ah, tá, esse aí também, que é um conector de um terra, né? Um isolante, um condutor por fora de todos. E ele tem um cabinho, né, para puxar junto, acho. Isso. Aqui tem um cabinho que é isolante, tipo uma fitinha plástica. Uhum. Ok. Isso aí enrolado em cima do metal, né? Isso, enrolada por cima. Às vezes é enrolada por cima do metal, às vezes ela é só paralela aqui, não quer dizer que seja enrolada. Cada um desses cabos tem características diferentes. Realmente, as categorias mais simples que a gente tem, depois a gente vai ver as tabelas de categorias, mas até 5E e 6, eles são cabos tipo UTP aqui, ó, que unshielded, que eles não têm blindagem. Exatamente. Isso no meio que tu me comentou aqui é um suportezinho plástico, né? Uhum. Ele, aqui nesse caso, ele não tem grande resistência à tração, inclusive ele é meio maleável. Ele é um separador entre os pares, para que os pares mantenham uma determinada distância entre eles, não se toquem ou não se fiquem muito próximos. Isso evita crosstalk, que é a interferência do sinal que está passando por um par nos outros. Entenderam? Sim. O próprio sinal que está num par, se estiver muito próximo dos outros, ela pode se acoplar levemente e virar uma auto-interferência nos outros. É um sinal que está ali, devia estar ali, tá certo? Deveria estar ali. Mas esse tipo de cabo ele evita então que ocorra interferência mútua entre os pares por ter esse separador no meio. Na verdade, ele não evita completamente, ele só reduz, né, essa interferência mútua. Vocês podem observar que ele não tem mais nenhuma estrutura aqui, né? Só uma capinha por fora, realmente isolante. E é um cabo bem simples. Agora eu vou dar um passo aqui e mostrar umas estruturas no outro cabo aqui que está à direita em cima, mas que não
não necessariamente estão ligados com desempenho, ok? Isso aqui que vocês veem em cima, ele está ilustrado no cabo STP, mas não tem nada a ver. Essa fitinha que está aqui em cima. É uma fitinha, parece uma fibra de plástico, assim, e ela é bem resistente. Essa fita aqui, ela não tem nenhuma função para o próprio cabo, de melhorar o desempenho, interferência e tudo mais. Mas ela é uma fita, simplesmente ela tem uma resistência muito maior do que a capa. Então você abre um pedacinho do cabo, pode ser com estilete até mesmo, e ao cortar essa capa, você vai danificar sem dúvida nenhuma a malha de aterramento que está bem dentro dele. E vai danificar de repente os condutores lá dentro, porque passou uma lâmina ali fora. Essa fitinha aqui, ela se chama ripcord, e você vai usar ela e puxar ela contra a direção da capa, aqui ó, para cima, para que ela rasgue a capa. E aí você vai descascar uma parte maior do cabo para efetivamente fazer o conector e descartar isso que tinha na ponta aqui, porque quando você abriu com uma lâmina, você danificou os condutores e a malha. Você vai descartar essa ponta que você recortou e só vai usar a parte do cabo que você abriu com a ajuda dessa fitinha. Porque a fitinha é tão fina que ao puxar ela rasga a capa. Só que ela rasga de uma forma que só danifica e só abre a capa externa e os condutores ficam intocados lá dentro. Isso aqui é bem inteligente porque realmente quando você abre um cabo desse, vai descascar ele e você vai danificar a capa dele ao botar uma lâmina aqui. Puxando essa fita e abrindo então um pouco mais o cabo, evita de você utilizar essa parte em que a malha e os condutores foram danificados e simplesmente corta fora e descarta essa ponta do lado de cá, que foi aberta com o auxílio de uma lâmina. Isso aqui vale tanto para cabo metálico, quando depois vocês vão ver cabo de fibra ótica, todos eles têm essa fitinha ripcord para ajudar na remoção da capa de uma forma segura que você não danifique o que tem dentro dele. Provavelmente esses cabos aqui de baixo também têm, esses blindados, só que não está aparecendo aqui. Outra coisa que tu falou que tem um condutorzinho aqui, né? Isso aqui, não sei nessa ilustração, não dá para dizer 100% de certeza, mas aparentemente ele é realmente um condutor de aterramento, que vai estar em contato sempre com a malha e que nos conectores, quando se usar um conector que suporte a blindagem também, ele vai ser mantido para que fique em contato com os conectores nas duas pontas do cabo e mantenha a continuidade dessa blindagem. Sim. E essa folhinha de alumínio que está aqui é efetivamente a blindagem que está cercando todos os pares. Aqui na ilustração a gente consegue ver Cable Shield aqui, que é uma blindagem, ela está em volta de todo o grupo de condutores, né? Aqui, não individualmente em torno de cada um dos pares. Ela já é bastante efetiva, realmente, ela evita que campos elétricos e magnéticos penetrem tão intensamente no cabo. Já essas duas opções de baixo aqui, se a gente for observar bem em detalhe, que são categorias também STP, que é Shielded, são blindadas. Elas têm blindagem individual nos pares. Se vocês observarem bem aqui, está ilustrada uma blindagem entre cada grupo, cada par tem uma blindagem própria, como está na foto também. E essa última categoria aqui tem, além de uma blindagem de cada par, tem uma blindagem em torno dele, que é um material condutor, tipo uma folha de alumínio, ele também tem uma blindagem externa no cabo. Então é a categoria que tem maior tipo de proteção contra interferência externa. Mas claro que essa proteção só vai ser efetiva quando realmente até os conectores forem da mesma categoria e tiverem também suporte a essa blindagem, para evitar realmente interferência em todos os pontos do cabo. Vocês podem imaginar que um cabo tipo esse, UTP, é muito mais barato a construção do que um cabo com várias camadas de blindagem ou com todas essas estruturas, né? Ainda existem cabos de categoria 5E que nem esse separador tem aqui no meio. Esses cabos aqui de baixo, tipo blindados, provavelmente todos eles também têm esse separador aqui no central, só que não está aparecendo aqui. É possível que eu não tenha, mas é provável que tenha. Esse separador diminui esse efeito de crosstalk entre os condutores, mas quando eles são envelopados cada um individualmente com uma blindagem, já diminui também muito esse efeito. Mas a construção de um cabo simples desse ou um cabo que ainda não tenha esse separador, ela é muito mais barata. Então, se a gente for comprar cabo, chegar em qualquer lugar, chegar numa ferragem, chegar numa loja de material de informática e pedir um cabo de rede e ir pela opção mais simples, ele vai ser um cabo que tem bem menos... uma construção muito mais simples, até talvez mais simples do que esse aqui, ilustrado. Vai ser, sem dúvida, tipo UTP e vai ser em categorias inferiores. Quando se especifica uma rede para trabalhar com um desempenho nominal, tipo gigabit, ou que a gente quer atingir a distância máxima, que é 100 metros, que os padrões da internet
nos preveem lá, utilizando todos os equipamentos corretos de classe correta, a gente consegue chegar nisso. É muito provável que a gente vai ter que, no mínimo, especificar um cabo de categoria 6 ou 6A que vai ter esse separador obrigatoriamente, ou até mesmo com velocidades maiores aí, especificar um cabo que tenha blindagem e selecionar esse tipo de cabo. Se vocês viram lá que os cabos coaxiais tinham diferentes categorias de performance e a gente analisava pela atenuação em dB por 100 metros, esses cabos aqui geralmente a gente não olha para atenuação em dB por 100 metros, a gente escolhe a categoria do cabo correto e de acordo com o protocolo que vai ser utilizado, se vai ser utilizado a Ethernet, se vai ser utilizado só para telefonia, não é nenhum problema, o desempenho dele supera isso sempre, mas diferentes categorias de Ethernet, a gente olha pela categoria do cabo e diretamente o protocolo que vai suportar aquelas categorias, ou ao contrário, a gente escolhe a velocidade que a gente quer, se a gente quer uma rede que suporte 100 megabits, 1 gigabit ou 10 gigabits até, e escolhe a categoria do cabo correto, a gente não precisa se preocupar tanto em atenuação. O protocolo mesmo já vai estabelecer Ethernet 1 gigabit utilizando o cabo categoria 6 ou 6A, ele vai suportar até 100 metros de distância. E vocês podem instalar um cabo de 100 metros seguindo essas regras e vai funcionar. Não precisa se preocupar com a atenuação de sinal. Já se eu escolher um cabo de categoria inferior àquela prevista mínima lá, aí eu posso ter problemas. O que essa construção que vocês viram ali agora, como é que ela colabora com todas essas características aí de... Como é que ele torna o desempenho superior por ter pares de condutores? Vocês já ouviram falar sobre essa sinalização de sinais diferenciais? Só em instrumentação, só. Instrumentação, perfeito. Isso aqui é como se fosse uma instrumentação, só que o objetivo é rede de computador, né? A gente quer evitar interferência, a gente quer usar sinalização diferencial. Perfeito. Vocês estão tendo isso aí agora? Essa disciplina de instrumentação? Não tivemos faz 2 semestres. 2 semestres. Ok. Vocês falaram alguma coisa sobre isso, então, sinalização diferencial, em que um dos condutores vai receber um pulso positivo e o outro negativo, para representar uma determinada grandeza, e lá no receptor, a subtração entre esses dois valores é o que vai realmente representar o sinal. É essa a ideia, né? Por trás da questão. Se a gente quer transmitir um pulso desse tipo aqui, que é um pulso positivo, o tempo, ele vai passar por uma porta que é inversora, ela inverte a fase do pulso, vai ser um pulso para baixo, como está aqui. A outra porta que é direta, realmente, ele vai gerar um pulso para cima, positivo. Vai ser transmitido ao longo do meio do receptor, ele vai subtrair, usando um amplificador parecido com aqueles amplificadores diferenciais que a gente viu lá em Fundamentos de Microeletrônica. Subtraindo os dois, a gente recupera de volta o sinal original. Mas aqui eu preciso, para cada sinal que eu vou transmitir, obrigatoriamente 2 condutores. Eu não posso fazer o basicão lá que a gente vê em eletrônica, que tem uma referência para todo mundo e um fio a mais para cada um dos sinais que eu vou transferir. Não seria mais lógica isso? Eu tenho uma referência só no cabo, que é geral para todos os sinais, e cada sinal que eu vou transmitir só precisa de um condutor a mais, né? Seria a coisa mais lógica. Eu poderia ter 5 condutores e uma referência, 6 sinais, e enviar 5 canais diferentes de sinais, não poderia? Não seria isso mais lógico com o que a gente conhece de eletrônica? Seria. Cabos paralelos, eu não sei se vocês já tiveram contato com aqueles cabos de impressora antigos, paralelos, são cabos grossos e o conector é enorme. Eu acho que isso aí tem 20 condutores ou mais lá dentro. Sim. Cabos desse tipo aqui, se a gente for olhar a quantidade de pinos que ele tem dentro. Aqui, ó, tem um diagrama legal. Tem um monte de condutores. Ele tem 1 ou 2 pinos de terra e todos os outros têm os sinais relacionados com terra. Pulsos positivos ou negativos em relação à terra. Olha só, cada sinal é um canal de comunicação completamente separado. Eu poderia enviar uma informação completamente separada. É muito pouco eficiente isso, né? De fazer sinalização diferencial. Por que vocês iriam fazer uma sinalização diferencial? O que vocês aprenderam em instrumentação? Não. Para retirar um offset nós usávamos normalmente. Ah, ok. Retirar algum sinal desejado. Ok. Bom, retirar um sinal indesejado ou um offset, isso aí já faz algum sentido.
Então tem um motivo pelo qual se gasta praticamente o dobro do número de condutores em diversas aplicações aí, tanto em instrumentação quanto em comunicações, que é exatamente esse fator interferência, que é campos elétricos e magnéticos que atingem um cabo, ou o cabo pode passar próximo de um dispositivo que está produzindo campos elétricos e magnéticos, o cabo pode correr paralelo a uma linha de energia, não dentro do mesmo conduto, mas próximo. Ele vai sofrer, então, a indução de tensões elétricas. Se estiver organizado em pares, essa interferência ela vai se acoplar junto nos dois sinais do par. Se a gente observar a ilustração aqui, ó, esse pulso negativo que foi transmitido na linha negativa aqui, ou invertida, ele sofreu interferência aqui. E o pulso que chegou realmente no destino foi esse, com uma voltinha para cima aqui, na linha negativa. A linha positiva também sofreu a mesma interferência com a mesma polaridade, porque foi sujeita ao mesmo campo eletromagnético, gerou um pulso positivo aqui. O que importa é, os dois sofreram o mesmo efeito. No receptor eu subtraio os dois, então esse pulso positivo aqui que surgiu nos dois vai resultar em 0 na subtração dele, e no final a gente vai obter um pulso livre da interferência, porque afinal ela se acoplou nos dois simultaneamente. É uma solução interessante? É, porque a gente às vezes trata de sinais com uma amplitude bem pequena, né? E pode sofrer interferência aí de diversas fontes, de conversores comutados, de motores, tudo o que mais for aí. E eles têm intensidades muito maiores do que a ordem de grandeza, às vezes, do sinal que está sendo transmitido. Ainda mais uma rede longa, centenas de metros aí, sofreu uma grande atenuação, vai chegar com poucos milivolts no destino. Aqui, a amplitude do sinal que é recebido tem poucos milivolts, quando ele foi transmitido com uma amplitude grande. No meio do caminho ele vai sofrer interferências de diversas fontes diferentes. Utilizando essa abordagem diferencial, então, a gente consegue restaurar o sinal quase perfeito, como original. E tudo que vier comum entre os dois cabos foi a interferência induzida, porque realmente, no transmissor, não tem nada comum entre os dois, é transmitido somente a diferença dos sinais. Então, ok, uma solução interessante. A gente precisa do dobro do número de condutores dentro de um cabo, mas torna ele aplicável aí em ambientes reais. Por que se usam cabos trançados e não são cabos lisos, diretos? Se a gente pegar um cabo de telefonia, às vezes tem até uns cabos que são transparentes de telefone. A gente vê que tem dois condutores ali dentro, eles são afastados por uma pequena isolação, mas eles são simplesmente retos, né? Eles não são enrolados, trançados como esses cabos aqui. Quem pegou já um cabo de telefonia pode ter observado, um cabo de telefonia não costuma ser trançado desse jeito aqui. Mas para aumentar a resistência contra interferência eletromagnética, os cabos costumam ser trançados, enrolados. O que acontece aqui, nessa primeira ilustração aqui que nos mostra um cabo liso, que não é trançado, não é enrolado, são dois condutores. Mesmo que eles sejam bem próximos um do outro, esses condutores têm dezenas ou centenas de metros de comprimento. Em algum ponto aí, no meio dessa instalação, pode ter um campo eletromagnético aqui, ó, que se acople no cabo. E o campo eletromagnético, ele tem um campo vetorial, ele tem então uma direção, um sentido, uma intensidade, mas essa simbologia aqui indica que o sentido dele é entrando na folha, ou entrando na tela que a gente está vendo. E esse sentido aqui indica que ele está saindo. Então, se a gente usar a regra da mão direita, e com a mão direita fazer com que nossos dedos entrem como aqui nesses 4 pontos, entrem em direção à tela, e enrolando eles saiam aqui, a gente vai estar abraçando esse condutor de baixo e o dedão aponta nesse sentido para cá, de acordo com a regra da mão direita. Não quer dizer que ele vai induzir correntes naquele sentido, esse campo eletromagnético. Se for um campo eletromagnético variável, seguindo essa regra da mão direita, ele vai estar induzindo correntes nesse sentido. E tensões também, então, no cabo. Se a gente observar e ver que esse campo pode estar acoplado de diferentes campos variantes no tempo e podem estar acoplados em vários pontos do cabo, a gente vai ter um efeito parecido com isso aqui, ó, que vai ter uma tensão induzida nessa parte do cabo aqui, vai ter outra tensão induzida na parte de cima do cabo, mesmo que for um campo que se espalhe de forma uniforme no espaço. E se a gente for fazer uma análise simples de nós aqui, qual a tensão que vai surgir nesse receptor? Vejam bem, vai ser a tensão transmitida mais uma componente devido a acoplamento de interferência nesse condutor de cima,
que tem essa polaridade, mais uma outra componente acoplada, uma tensão induzida no condutor de baixo. Se a gente fizer uma análise de malhas aqui, vai ser... Vamos estabelecer aqui a convenção contrária para nos facilitar. Vai ser mais a componente de interferência, seguindo o mesmo sentido, mais a tensão do transmissor, sentido mesmo sentido, mais a tensão induzida no outro condutor, e volta no receptor. Então, a tensão no receptor vai ser a soma da induzida nesse condutor, mais induzida nesse condutor, mais a transmitida, realmente. Apesar dessa sinalização diferencial ser interessante, ainda pode ter um pouco de campo eletromagnético que é induzido mais num condutor do que no outro, porque eles não estão efetivamente separados. Não estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Isso não acontece lá nos cabos coaxiais, porque afinal um condutor está dentro do outro e não tem como ter um campo magnético ali que não esteja comum aos dois. Qual a solução quando se faz ele trançado, então? Realmente, os dois condutores vão ficar se enrolando ao longo de todo o caminho. Inclusive, de acordo com a categoria do cabo, é necessário mais ou menos espiras por metro do cabo. Quanto mais espiras, mais apertado vai ser isso aqui. E se a gente observar agora, nesse modelo de baixo aqui, que é o cabo realmente trançado, o que acontece com aquele mesmo campo eletromagnético variável que tinha ali no meio do caminho? Olha só. Aqui numa parte do cabo, se eu for seguir aquela regra da mão direita, entre o condutor positivo, vamos chamar o verde, e o negativo, que é o preto, vai induzir um sentido a tensão, né? Nesse trechinho aqui, ó, de cima, induziu uma tensão nesse sentido. Nesse trechinho de baixo, pelo cabo estar do outro lado, seguindo a regra da mão direita, vai induzir uma tensãozinha pequena no sentido contrário. Opa, eles viraram de novo. Então, essa parte de cima do cabo aqui vai ter uma pequena tensão induzida de novo na mesma polaridade do primeiro lá. Inverteu. E aqui de baixo, uma polaridade oposta de novo. Da mesma forma, o cabo positivo aqui, que é o verde. Esse primeiro trecho aqui vai ter uma pequena tensão induzida em um sentido, que é o sentido oposto do preto lá, que a gente usou em cima, né? Você consegue observar que à medida que vai sendo trançado esse cabo, essas tensões geradas por interferência, elas são acopladas em sentidos opostos, né? No cabo. Quer dizer que, basicamente, se esse campo eletromagnético se espalha de uma forma mais ou menos uniforme para alguma região, a cada dois trançados aqui, ele se anula. Aproximadamente se anula, né? Que é o que a gente vê aqui pelas tensões induzidas. Se a intensidade e a variação do campo magnético é mais ou menos uniforme, essas duas parcelas de interferência se anulam. Essas duas parcelas de interferência aproximadamente se anulam também. As de baixo, de forma oposta também, vão se anulando por sentidos opostos. E o resultado final é, quanto mais uniforme for o campo eletromagnético no qual esse cabo está exposto, melhor, porque as fontes de interferência vão se anulando. Se a gente fizer a análise de malha aqui embaixo, dessas tensões induzidas todas, vai dar praticamente só a tensão transmitida. Olha só, ainda assim se segue usando a sinalização diferencial, porque qualquer pequeno desbalanço aqui que sofrer as duas linhas, ela vai ser subtraída no receptor. É diferencial. Mas ainda assim, para evitar ainda mais a interferência, essa estratégia de trançar ele faz com que os campos que sejam uniformes ao longo de um certo comprimento do cabo aí se anulem. Então, melhorou ainda mais o desempenho. Mas o que isso nos diz também? Essas duas estratégias, tanto de sinalização diferencial como o cabo ser trançado, é que eu tenho que sempre identificar quais são os pares na entrada do cabo, de um lado e do outro do cabo, para saber e utilizar sempre os pares. Não adianta eu transmitir lá nos nossos cabos, eu pegar e transmitir um lado do sinal no laranja e o outro eu transmitir no branco do azul, aqui embaixo. Não vai ser efetiva essas estratégias de eliminação de interferência externa, porque os pares estão separados, vai ter o acoplamento do campo eletromagnético que está no meio entre eles. Esse efeito de trançagem deles vai ser zero, não vai utilizar de forma efetiva essas estratégias. Vocês já pensaram nisso aqui? De que eu tenho que escolher sempre e combinar para que numa ponta de um cabo eu use sempre um par e na outra ponta do cabo eu também adquira o sinal naquele par? Não é simplesmente escolher daqueles 8 sinais que tem ali
aqueles 8 condutores separados, escolher qualquer um dos 8 e combinar com qualquer outro? Eu posso estar enganado, professor, mas tem tipo um artigo que diz que tem como tu proteger os teus dados trocando ali o par dos cabos ali, trocando a cor dos fios. Posso estar enganado, no caso. Ok, pode ser mesmo. Eu, inclusive, já vi na internet o cara mostrando como é que se consegue transmitir, usar um cabo de rede para 2 ou 3 computadores. É possível, sim. Só que se tu não selecionar essa sequência de cabos corretamente, tu vai estar mais suscetível à interferência por todos esses fenômenos que a gente está olhando aqui. Pode sim, olha só. É verdade. Tem gente que vai provar na internet que isso funciona legal, vai provar que funciona. Só que você seguindo essa orientação de sempre escolher os pares, vocês estarão fazendo a instalação conforme as normas preveem, vocês vão ter maior imunidade contra ruído, interferência, né? Digo interferência aqui, não ruído. Interferência especificamente. E vocês vão chegar na categoria de desempenho que vocês realmente esperavam. Vocês vão fazer a instalação e vai atingir aquela categoria de desempenho e vai funcionar de forma confiável. Não vai estar grande perda de pacote, não vai estar nenhum problema desse tipo. Pode fazer variações. Eu posso querer inventar de usar um dos 8 condutores. Eu escolhi um aqui, esse aqui vai ser o meu terra. E os outros 7 eu vou transmitir cada um deles um sinal em relação ao terra. Não vou fazer uma sinalização diferencial. Perfeito, eu vou ter 7 canais ali. Se eu for uma aplicação que eu estou transmitindo som, que é uma frequência bem baixa, não exige uma grande largura de banda, e eu aceito que, se entrar um pouquinho de interferência não tem problema, ok, eu posso transmitir 7 sinais referenciados ao terra. Mas se eu quiser ter essa blindagem contra interferência externa e usar essas estratégias de sinalização diferencial, é melhor que eu realmente só transmita 4 sinais usando cada um par. Esses cabos podem ser usados para transmissão de som também. Mesmo que seja som de baixa amplitude, não é um som amplificado, eu vou capturar de algum lugar e transmitir entre um local e outro, pode ser usado, não tem problema nenhum. Inclusive, eles são bastante protegidos contra interferência. Isso que o Bernardo comentou, né? Sobre esses usos aí. As orientações que eu estou dando aqui é para vocês realmente entenderem por que fazer esse tipo de uso. Não quer dizer que vocês vão usar sempre para rede de computador ou sempre para rede de telefonia. Vocês podem usar para os projetos de vocês aí, inclusive. E se vocês quiserem fazer uma transmissão entre salas no CETISM, por exemplo, diferentes salas, precisar passar um sinal de um lugar para o outro, vocês podem reutilizar aquela infraestrutura de rede que tem ali. Claro, com necessidade, a gente vai ver encabeamento estruturado lá, com a necessidade de fazer as manobras corretas de dentro do rack e ligar uma tomada na outra. Mas esses cabos suportam tudo que é tipo de sinal. Vocês não vão tratar com sinais de uma altíssima tensão. Vocês vão tratar com sinais de até no máximo 20 volts, 30, 50 volts. Não mais que isso. Eu costumava reciclar esses cabos e usar nos coisas eletrônicos, mas com o passar do tempo ele provou que esse cabo aí não é tão bom assim para esse tipo de aplicação. Porque ele quebra também conforme o tempo que tu usa e se ele sofre estresse físico também. Isso tem, verdade. Sim. Aí o professor falou que era para mim pegar e largar de mão esse tipo de cabo e fio mesmo. Tá bom aqui. Ok, olha só. Vamos ver uma coisa naquela segunda parte da aula que eu falei sobre cabeamento estruturado. Porque existem cabos que são previstos para te instalar numa estrutura fixa, que é cabeamento dentro de parede mesmo, dentro de calhas e coisas assim, que tu vai instalar uma vez, puxar e ele vai ficar ali. Não vai ser durante a operação, não vai ficar mexendo nele. Esse cabeamento fixo tem condutores geralmente sólidos, porque eles têm uma maior área efetiva de cobre com menor diâmetro, e realmente eles podem quebrar mais fácil. Tá? Percebeu bem? Esses condutores que a gente gosta de usar em protoboard, né? Porque são sólidos, é um fio só, realmente. Cada condutor aqui é um fiozinho, não é malhável, não é um cabo com vários condutores paralelos aqui dentro, fininho. Ele é um condutor sólido. Mas ele é pensado realmente para essa instalação que é fixa, que vai botar entre uma tomada de telecomunicações e outra. Não vai ficar toda hora mexendo nele, vai ser uma instalação e vai ficar ali. Os cabos que a gente tem, que a gente usa soltos, que a gente liga entre a tomada, por exemplo, até o computador, eles são com uma construção diferente, em que não usam esses condutores sólidos dentro, mas usam cabos com vários condutores fininhos ali, e eles são mais maleáveis, porque eles são feitos para serem manobrados e toda hora ficar mexendo neles. Talvez, se tu fosse usar esse tipo de cabo, que não é um condutor sólido dentro, mas são vários condutores fininhos, ele é feito para isso, tu não teria esse problema da quebra mecânica. Deixa eu voltar para a gravação aqui. Essa questão das cores entre os cabos, elas só são pensadas diferentes para função de organização.
As instituições, as empresas, eles podem estabelecer padrões de cabeamento para facilitar o gerenciamento, localização de erros, tudo mais na rede. Ali na universidade, por exemplo, os cabos, o padrão, se for instalar em qualquer local, assim, são cabos azuis, que facilita a identificação. Cabos azuis ligam os concentradores nas tomadas de telecomunicações, ligam os racks nas tomadas aí, nas salas, tudo mais. E os cabos amarelos ou vermelhos são os que ligam os vários switches, os vários hubs e formam a parte do vamos dizer, para o lado de... Para se diferenciar os condutores que ligam os próprios tomadas de telecomunicação dos dispositivos usuários na rede e o cabeamento que faz o backbone da rede, que liga entre os switches, que liga entre os prédios e tudo mais, se adotam outras cores para facilitar a identificação deles. Mas não que esses cabos vão ter categorias de desempenho diferentes. Simplesmente você pega em vez de comprar uma caixa de cabo azul, você pede uma caixa de cabo amarelo, mas a categoria de desempenho é igual, as características são exatamente iguais, só mudando realmente a cor da capa. Então não se iludam por isso aí. Se vocês forem num lugar, numa loja de informática, oferecerem para vocês cabo amarelo porque ele é melhor, verifique se realmente a categoria de desempenho dele é superior e tem alguma diferença. Ou ele é só amarelo e tem a mesma categoria 5E lá do cabo mais simples que tem. Certo? Lembre disso aí, isso é uma característica importante. Aqui dentro dos cabos, as cores dos condutores são geralmente padronizadas. Verde, laranja, marrom e azul. Cabos de telefonia têm características completamente diferentes, uma tabela de cores completamente diferentes. Mas então a gente viu, e tu comentou sobre a história da resistência dos cabos, né? Essa imunidade à interferência eletromagnética aqui, campos induzidos, né? E qual é, afinal, a atuação da tal da blindagem que a gente viu lá? Vocês viram em fundamentos da eletricidade, lá em circuitos e tudo mais, que qualquer dois condutores próximos tem um efeito capacitivo entre eles. Mesmo que tenha uma isolação elétrica ali no meio, os condutores são próximos, eles têm tensões diferentes. A variação da tensão de um deles causa uma pequena variação e atração de cargas no outro também. Então induz uma pequena tensão por lá também por efeito capacitivo. Agora eu não estou falando aqui mais de campos eletromagnéticos, mas campos elétricos, porque outros condutores que estão próximos aqui, por exemplo, esses condutores de vermelho aqui, eles estão próximos desse par de sinais usados para comunicação aqui. E tem pequenas capacitâncias aqui, são muito pequenas realmente, picofarads, menor que isso, dependendo da distância entre que eles estão, mas esses condutores podem ser bem longos, olha, eles podem correr pelo mesmo eletroduto por 30 metros. E essas capacitâncias acabam sendo significativas e, então, se a tensão está variando nesses condutores aqui, externos aqui, vão induzir, atrair e repelir cargas dos condutores do nosso sinal de telecomunicações também. Então isso aqui é o efeito capacitivo. Ele existe entre quaisquer dois condutores elétricos, ou até mesmo entre um condutor elétrico e um plano de terra, uma parte metálica de uma instalação, vai existir capacitância intrínseca entre eles também, e o efeito tende a ser pequeno. Mas como esses cabos são longos e os sinais que se tratam ali têm amplitude pequena, isso acaba sendo significativo. E a variação então das tensões nessas outras estruturas externas aí faz com que pequenas correntes sejam induzidas aqui, carregando e descarregando essas capacitâncias, correntes de deslocamento só, né? E efetivamente induzindo interferência nesses cabos. E aqui entra uma parte do papel da blindagem. O que a blindagem faz aqui no meio do caminho? Se eu tenho esses condutores externos aqui que estão induzindo interferência nos meus cabos, se eu tenho aqui, em torno dos meus cabos, protegendo o meu sinal, um condutor intermediário, que é a blindagem, ela é condutiva eletricamente, essas pequenas capacitâncias vão estar acopladas com a blindagem, não diretamente no meu cabo. Então, essas tensões que vão ser induzidas, se a blindagem estiver aterrada corretamente também, né, elas vão ser induzidas contra a blindagem. E vão ser muito mais atenuadas. Entre a blindagem e o nosso fio de telecomunicação que está ali, muito próximo dela, também tem uma capacitância intrínseca, tem, mas isso diminui já em um fator aí muito grande a intensidade que vai ocorrer esse acoplamento, então garante a maior estabilidade dessas tensões dos cabos. E olha o que mais interessante, como essa blindagem está em torno de todo o cabo, vai variar simultaneamente a tensão em toda ela. Então tudo que for acoplado num condutor vai ser acoplado no outro igualmente, sendo aquela característica diferencial
vai ser praticamente nula a interferência causada por isso. Enquanto que, de acordo com a proximidade de um ou outro cabo externo, se não tem uma blindagem no meio do caminho, esse sinal pode se acoplar de forma diferente num condutor e no outro condutor nosso de comunicação. Esse é o efeito que a blindagem evita interferência por meio de campos elétricos, né? Por esse acoplamento aqui também. Existe um segundo mecanismo de proteção da blindagem também, que é aqueles campos magnéticos variantes que a gente viu lá em cima. Quando eu tenho uma blindagem recobrindo todos os meus condutores, esses campos magnéticos eles tendem a induzir correntes na blindagem. E essas correntes induzidas na blindagem evitam que o campo eletromagnético penetre, ou que permite que ele penetre com uma intensidade muito menor dentro do condutor e atinja aqui os nossos condutores protegidos muito menos. Então a blindagem ao mesmo tempo evita esse acoplamento capacitivo direto entre as fontes externas e nossos cabos, e também campos eletromagnéticos variantes não conseguem penetrar tanto nela. Vocês lembram de um exemplo lá de eletromagnetismo, a gente vê até mesmo no colégio, chamado gaiola de Faraday? Sim. Campos elétricos magnéticos e correntes tendem a circular pela superfície, né? Daquela gaiola. Então eles não conseguem penetrar. É o mesmo princípio similar a que a blindagem faz. Campos elétricos variantes vão induzir correntes na blindagem e não vão induzir diretamente correntes e tensões nos nossos condutores. Eles vão penetrar um pouco? Vão penetrar, mas com uma intensidade muito atenuada. E podem chegar lá nos nossos condutores lá dentro? Podem, mas mesmo com uma atenuação muito grande, porque a blindagem faz isso. Bom, esses são mecanismos então de blindagem dos cabos. A outra questão chave aí é como é que se acopla o terra, que essa sinalização comum aqui tem um limite, como a gente viu aqui em cima. A gente pode gerar pulsos aqui positivos e negativos para representar o sinal, mas ainda assim, a construção dos nossos interfaces de rede, as interfaces dos dispositivos, ela tem um limite. Eu não posso gerar uma diferença de tensão aqui pequena para representar o meu sinal, mas que eu tenha de um lado do cabo aqui 0 volts, e eu vou gerar mais 15 e menos 15, por exemplo, para representar o sinal, e na outra ponta eu tenho uma diferença entre o sinal recebido e a referência de terra de 550 volts. Até 550 talvez seja um nível que pode existir uma isolação, que eu vou receber mais 565 e mais 500 e... subtraindo 15 de 550, 35. Ainda é uma sinalização diferencial, eu consigo perceber a diferença entre os dois sinais recebidos corretamente. Só que existem limitações tecnológicas aí para implementar essa grande barreira de isolação aqui no meio do caminho. Então, também é interessante que esses sinais, apesar de diferenciais, sejam referenciados ao terra para ter a menor variação possível de um lado e do outro do sistema. Também o cuidado para não gerar o curto-circuito, para que esses condutores não façam o curto-circuito entre duas pontas diferentes do sistema. Aquilo que eu comentei, que o terra é só uma referência local, lembram? O nosso cabo de telecomunicações não pode servir como um caminho que vai gerar curto-circuito entre o terra de uma construção e o terra de outra construção, que localmente têm potenciais diferentes. Então ele deve ser aterrado somente de um dos lados do cabo, mas também pode ser utilizado essa estratégia de, quando existe isolação galvânica no meio do caminho, que é o caso na saída de um dispositivo Ethernet com cabo, todos os dispositivos Ethernet têm um transformador na saída para o acoplamento. Quer dizer, entre a eletrônica nossa placa de rede e o conector mesmo, onde está o cabo ali, tem sempre um bloquinho no meio do caminho. E esse bloquinho, a gente pode observar aqui, eu tenho até umas fotos para mostrar, ele tem pequenos transformadores dentro. Se vocês observarem aqui, tem um transformador de acoplamento, que vai ter uma isolação galvânica de um lado e do outro, ele só vai gerar pulsos positivos e negativos aqui, na interface com a eletrônica, mas não vai ter uma conexão elétrica direta com o lado de fora. E o lado de fora vai ter, através de uma impedância, uma ligação com terra, mas bem leve, só para garantir que aquela tensão não flutue entre valores extremos, mas vai ser isolada da parte eletrônica efetivamente, e só vão gerar pulsos então positivos e negativos nessa linha aqui, para fazer essa sinalização diferencial. Então o que a gente vê ali é que realmente cada um das portas de rede no roteador tem um transformador próprio, que estão dando aqueles bloquinhos ali.
Isso aqui é outro roteador, é outro modelo desses blocos de magnéticos também. Que aqui são as portas dele. E isso aqui ainda é em outro roteador ainda, que tem uma porta Ethernet separada. Isso aqui é um outro transformador também, ligado a outra porta Ethernet. Só que essa aqui, se eu não estou enganado, é somente de... Essa porta aqui tem todos os pinos, isso aqui é só um transformador para uma porta. Então a gente compra... Sim? Então tem transformadorzinhos pequenos ali dentro, são transformadores de sinal. Mas eles têm toda essa estrutura similar a essa aqui, ó, que faz realmente um desacoplamento elétrico completo. Geralmente o ganho deles é 1 para 1. E ainda, se vocês observarem aqui, isso aqui é um tipo de transformador numa configuração diferencial. Quer dizer que algum sinal que vier acoplado nos dois, nas duas linhas ao mesmo tempo, ele vai ter uma grande impedância nesse transformador. E qualquer diferença entre as duas linhas vai passar direto. Quer dizer, a diferença entre sinais aqui, por esse transformador, por essa parte aqui, ele não sofre nenhuma influência da impedância, né? A indutância é zero aqui, as diferenças. Mas para o que vier comum aos dois, que vier acoplado nos dois, isso aqui apresenta uma grande indutância. Série. Bom. Certo, então essa questão do acoplamento magnético, mas não precisa ser só magnético. Dá para fazer também um acoplamento capacitivo. Em vez de fazer magnético, que é bastante mais barato. É botar um capacitor em série ali. Esse aqui é um dos princípios de conexão e desacoplamento entre dois sinais. Não é padrão, não se vai usar em instalações mesmo, mas vocês podem usar como recurso até mesmo em circuitos que vocês montarem. Ou quando vocês forem ligar, por exemplo, microcontroladores. O que esses caras têm aqui, olha só. No lado do transmissor aqui, ele tem os resistores lá, que dão uma determinada impedância, para não ser um sinal de alta impedância de saída, ligados em VDD. Geram os pulsos digitais do lado de cá. E esses capacitores aqui, eles podem manter uma diferença de tensão constante entre os dois lados, porque eles bloqueiam o nível comum, né? O nível DC. Mas só vão passar a parte alternada do sinal de um lado para o outro. E aqui no receptor, ele vai receber só pulsos positivos e negativos. O nível constante fica separado dos dois lados. Que é um tipo de acoplamento similar. Aquele lá de cima não é tão tolerante, porque não tem toda essa impedância diferencial como tem aqui. E não é o padrão de se utilizar. Mas também serve esse princípio de botar um capacitor em série com a linha para fazer um desacoplamento de baixas frequências de um lado do outro. Então aqui também, que poderia ser utilizado e foi testado aqui, inclusive numa instalação da internet, ele mantém parcialmente essa isolação de um lado e do outro do transmissor e do receptor. Sem necessidade de magnéticos, mas como hoje em dia os magnéticos já vêm integrados aí em bloquinhos prontos e não são caros, isso é bem tranquilo. Vocês não vão achar que quando vocês pegarem uma placa e não tiver um bloquinho desses de magnético, quer dizer que não tem magnético ali. Tem placas, tipo placa-mãe de computador, pode ter os magnéticos embarcados nesse próprio conector aqui, ó. Dentro desse próprio conector, tem uns conectores que são um pouco mais altos ou são um pouco mais compridos para trás. Tipo esse aqui. Eles têm os magnéticos embarcados dentro do próprio conector RJ45 aqui. Então é muito mais compacto ainda para o fabricante, né? Em vez de ter que botar dois componentes na placa, botar só um conector RJ45 e já vem esses magnéticos embarcados dentro do próprio bloco de conector. Bueno, e a última parte relacionada com isso aqui é essa questão de parâmetros espalhados na linha. Como eu comentei, esse tipo de conector, ele é uma linha de transmissão. Esses meios metálicos todos, né, para transmissão de sinais, eles têm um comportamento espalhado porque eles têm dimensões maiores do que os comprimentos de onda que estão circulando ali dentro. Então, para fazer uma análise mais correta e aprofundada, a gente tem que imaginar eles e tem que modelar eles como várias capacitâncias espalhadas ao longo do cabo e várias pequenas indutâncias espalhadas ao longo do comprimento dos condutores também. E esse comportamento aqui de linha de transmissão é diferente do que se eu somasse toda a indutância do cabo e botasse uma indutância só equivalente, ou somasse todas as capacitâncias e botasse uma capacitância só equivalente. Não é equivalente esse comportamento. Então, esse comportamento espalhado aqui é o que caracteriza ele exatamente como uma linha de transmissão. E isso aqui faz com que a atenuação aumente com o comprimento do cabo, né? Aumenta o comprimento do cabo, apesar da frequência de operação do cabo ser a mesma, a frequência de corte do cabo ser a mesma, vai aumentando a atenuação, porque
Vocês imaginem que um sinal de mais alta frequência, que seja um seno aqui, ó, que entra nessa ponta do cabo, primeiro lugar que ele vai enfrentar uma indutância aqui, uma resistência e uma capacitância. Isso aqui é um filtro tipo passa-baixas, né? De lado de cá. Uma indutância em série e um capacitor. Aqui o sinal vai estar um pouquinho atenuado só. Só que isso aqui representou só, vamos dizer, 1 metro de cabo. Daqui para cá, ele vai enfrentar uma outra pequena indutância e uma outra pequena capacitância. Vai diminuir um pouquinho mais a amplitude dele. Isso aqui, se a gente for querer modelar esse cabo a uma longa distância, vai ser como se estivesse passando por várias pequenos circuitinhos passa-baixas ali, até que lá no final o sinal vai sendo cada vez mais atenuado. Isso faz com que, então, a longas distâncias ele cada vez seja mais atenuado, apesar de que a impedância característica do meio, que é relacionada com a relação entre essa indutância e essa capacitância, seja constante ao longo do cabo. Então a indutância é constante, ele se propaga sem encontrar aí diferenças de impedância do cabo, mas ele vai sofrendo essas atenuações naturalmente. E esse fator de atenuação que diferencia muito esse tipo de cotor metálico dos cabos de fibra ótica que a gente vai ver a partir das próximas aulas lá, que eles têm fenômenos diferentes de atenuação.